Estamos aqui em mais um episódio do Cariocast e eu sou Marisa Faria, líder da comunidade Cariocas Startups Feminina e CEO da Fisiopelvis Mulher. E vamos começar a nossa mesa. Vamos apresentar aqui agora a nossa colega Emanuele. Se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Aqui, quem fala é Manuela Rainho. Sou uma inquieta, uma inovadora que milita na transformação da saúde. Atualmente, eu sou assessora de inovação da Secretaria do Estado de Saúde daqui do Rio de Janeiro. E é um prazer estar com vocês. E agora, nossa convidada, Renata Maeri, da Excelência Executiva. Renata, é um prazer estar aqui com você hoje, no nosso Cariocast. Então, conta um pouquinho pra gente quem é a Renata e como você começou a jornada empreendedora. Opa, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que a gente vai passar para o pessoal. Um prazer estar aqui. Eu comecei essa jornada no mundo... Na verdade, a excelência executiva, ela começa lá na CLT ainda. Né? Eu sou engenheira de formação, sou mestre em ciências mecânicas e aí já vinha pela indústria automobilística, trabalhando com combustíveis alternativos, depois passei para a área da qualidade e dentro dessa jornada foram mais de 20 anos trabalhando com projetos. E eu comecei a perceber que, especialmente na área da qualidade, existia alguma coisa diferente. Existia alguma coisa que eu fazia diferente. Bom, eu passei por diversas empresas, eu trabalhei em grandes montadoras, né, na Volkswagen Caminhões e Ônibus, Nissan, Peugeot, Citroën, morei fora do país, expatriada 2 vezes, e dentro das coisas eu falava, gente, eu tive 14 chefes em 9 anos. Eu nunca recebi um aumento de mérito, mas eu tripliquei o meu salário nesse período e saí de alguém que não tinha experiência para gestão numa multinacional de mais de 200 pessoas. Algum resultado diferenciado eu dou, né? Porque as pessoas, né, vem cá, eu quero você no meu time. E aí eu fui passando. Falei, se não existia isso, qual é o diferencial? E aí eu comecei a perceber que a excelência é a própria qualidade. A gente tem aquela percepção de que qualidade é norma, é padrão. E qualidade é prática, é disciplina. E eu comecei a ver que eu aplicava de uma forma muito genuína, era um estilo de vida a prática da excelência. Não era aquela ideia de foco no resultado. Para mim, os limites nunca estavam à frente para serem vencidos. Os limites eram sempre o que eu já fiz. E aí eu trago isso para o mundo empreendedor. Eu decidi ser mãe. Eu não engravidava há 1 ano e meio, tentando engravidar. E eu falei, tem alguma coisa de estranho nisso. Como é que eu dou resultados em empresas multinacionais e eu não consigo fazer isso na minha vida? Eu sou uma organização complexa, lógico, mas eu sou uma decisora. Por que eu consigo convencer as outras pessoas, né? Consigo dar os resultados e eu não estou conseguindo dar resultado em mim? E aí foi quando eu comecei a aplicar o PDCA, que é o ciclo base, né, a ferramenta de melhoria contínua da ISO 9001, que era uma prática para mim de trabalho, era meio na veia mesmo, como um processo para mim, para a pessoa. E aí eu decidi fazer em vez de fazer uma lista para um ano novo, eu decidi fazer um comprometimento comigo na mudança de um hábito. Eu comecei a tomar um café preto sentada antes de sair de casa. Eu percebi que eu tomava café há 10 anos respondendo a e-mails que às vezes nem era para mim. Como que eu ia ter tempo para uma criança? Então, Renata, você está contando aí um pouquinho da sua história de empreendedora. Isso daí se repete com muitas mulheres, né? A gente começa a empreender, vem aquele estalo ali, olha, eu posso multiplicar, eu posso fazer isso, passar isso para outras pessoas. Fala para gente, em um tweet, agora já que você já entrou no PDCA,
não é? Sim. Em um tweet, o que é a sua empresa? Para a gente poder... Estou super curiosa para saber o que é esse PDCA. Define para a gente aí em um tweet o que é. Sim, a excelência executiva, ela tem como base o PDCA para pessoas, que é a minha metodologia autoral. O que eu faço? Eu encontro soluções, novas perspectivas para aquilo que não é o core da sua empresa. E isso não num processo que tenha um foco lá na frente. A gente vai entender o que você pode fazer com tudo que você tem, sendo quem você é agora. Não é um estado de empoderamento. Eu não estou esperando que alguém me dê poder. Eu não estou esperando que um investidor descubra a startup. Eu chego com a startup mostrando para ela, agora nós vamos fazer isso, isso e isso. Eu falo que no geral, o pessoal fala assim, é um processo meio de coach? Eu falo, não, amor, o coach está na beira do campo dizendo o que você precisa fazer. Eu sou capitã de time. Eu entro junto e a gente vai dizer, vamos fazer agora. E por que isso? Porque existe um dado, né, de que 80% dos projetos morrem na execução. Sabe por quê? Falta de conhecimento, pessoas, estratégia. Sabe qual é o ponto decisivo? Porque a gente foi doutrinado a ideia do foco em resultado. E você se perde quando você olha lá na frente. Você não olha o meio nem o processo. Você não consegue fazer o ponto de partida. Então, você está sempre inseguro. Você sempre olha o final, né? Quando a gente entrou, né, falando assim, e aí, tá preparado? Eu falei, eu nasci pronta. Porque, a gente nunca tá pronta. Caô, gente. É verdade. A gente nasceu pronta pro agora. Você pode se preparar, melhoria contínua. Entende como é que a ISO 9001, ela é uma diretriz para as melhores práticas? Agora eu peguei vocês. Muito bom. Você acabou de explicar o que a excelência executiva faz. Verdade. A excelência executiva traz qualquer organização para o melhor fazer dela, de forma impulsionadora. Não é aquela coisa assim, vamos fazendo. O gerúndio não existe na excelência. A excelência é prática, é objetiva, é direcionada, é no agora. Perfeito. Você falou um ponto que chamou muita atenção, né? Como você falou da sua história, né? Dessa questão do hábito, né? Tem até um livro, né? Da mudança de hábito. E eu vou puxar um pouco para a saúde também, né? Eu sempre falo isso, que a gente sempre... A saúde, a gente só vai para o médico quando tá doente, né? E a gente não tem o hábito de se cuidar, né? E aí você falou do PDCA, eu concordo com você. A gente tem muito foco no resultado final. Mas e o processo para chegar até lá? Quais são as pessoas? A gente fala muito de inovação aberta, né? Inovação aberta é isso, é chamar o quê? Colaboração entre os outros, é uma startup que pode encaixar aqui com a minha, enfim. Como é que você enxerga esse impacto do PDCA para pessoas, que eu achei bem legal isso, que eu vou usar isso para a minha vida, inclusive, e como você enxerga a questão da inovação colaborativa, né, dentro desse processo todo, né, dessa jornada? Então, eu até costumo comentar com as startups, os empreendedores, quando me procuram para desenvolver uma nova ideia, falo assim, a mentalidade da melhoria contínua, ela vem de uma base industrial, né? Que é também de onde eu vim. Só que a melhoria contínua, ela tem um quesinho que desperta nas pessoas preguiça, porque nunca acaba. Verdade. Quando a gente começou a falar de inovação, nós trouxemos para a mesa a curiosidade. Aquela coisa de, nossa, então tem um quesinho que eu não sei, tem um mistério na inovação. Na melhoria contínua, não. Mas é a mesma coisa. Então, quando eu falo... um negócio diferente para atingir mais pessoas, já existe o negócio. Você faz de jeitinho diferente. O PDCA, como o PDCA, ele é o ciclo de melhoria contínua, e a gente fala muito de PDCA como ele foi... tabelado, protocolado, como planejar, fazer, verificar e agir para melhoria. Só que o ciclo da vida é plantar, se dedicar, colher e agradecer ou adubar.
É verdade. Entendeu? Então, Total. eu falo de PDCA, você me dá um case de sucesso, eu falo, se você chegou até aqui, você faz PDCA continuamente, só que isso não é consciente. E aí, o que acontece? Tanto para esse mundo colaborativo, como para a inovação aberta, aplicado para startups ou para processos dentro de corporações, a ideia de que a gente precisa pagar por algo que a gente não tem é óbvia, certo? Perfeito. É o que a gente vende. O fato é que o PDCA, ele é tão na veia que você não percebe que você pode operacionalizar isso. Então, só para dar esse ganchinho, sabe aquela música do Legião Urbana, da Sereníssima, que fala o que ninguém percebe é o que todo mundo sabe? É isso. O PDCA você faz. Só que eu tô aqui como excelência executiva para mostrar para as pessoas que dá para fazer de forma consciente. E aí você operacionaliza isso. Deixa de ser um vício de buscar por algo que você não tem para valorizar o que você já tem. Foco no que te farta e não no que te falta. É aquela coisa do agora. A Exatamente. gente olha para o futuro e não vê o agora, né? Você falou alguns pontos que eu tô pensando aqui, tipo, realmente, é igual quando você entra na academia, né? As pessoas querem resultado muito rápido, né? Eu comecei a malhar, já quero emagrecer, já quero... Não, se você não tiver a constância, você não vai ter o resultado. Eu acho que é isso. É o dia a dia. Se você não busca conhecimento, se você não busca network, se você não busca espaços como esse aqui de troca, como a própria comunidade Cariocas traz isso, né? Você não vai ter resultado que você quer. É o caminho. Exatamente. E lógico, a gente vive num mundo muito acelerado, né? A gente sabe que a tecnologia, esse mundo é muito acelerado. Então, assim, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Então, o nosso resultado não vai ser imediato. É como você entrar numa academia e você já querer perder, já ter o resultado toda malhada em uma semana, né? Então, Manu, eu tenho um pensamento diferente sobre isso. É isso que eu penso. Eu tenho um ponto que eu acho que é muito importante. Deu para perceber que o meu trabalho é quebrar paradigmas. Adoro. Né? Gosto disso. Então, vamos lá. Quando as pessoas falam, eu tô na correria. Ah, tô na correria de sempre. Quem tá na correria não tá em lugar nenhum. Perfeito. A minha agenda tá lotada. Você não tem tempo sequer para receber um convite para uma nova oportunidade. Se você entende que o seu resultado, como você falou, o resultado é imediato. Mas o resultado é imediato. Só que você precisa ver as pequenas coisas. Resultados. Então, quando a gente fica discursando com essa doutrina de precisa ser resiliente, para, gente. Muito bom. Para! Resiliência é conformar. Resiliência é padrão. E padrão é para produto. Processos são para pessoas. Então, não é a resiliência que vai fazer a diferença na sua vida. É uma balança entre a resistência e a resiliência. Sabe o que é isso? Adaptabilidade. Muito bom. Então, você leva essa balancinha para um outro nível, leva essa balancinha para outro nível e por aí vai. Agora, se você ficar bombando, porque eu estou praticando, estou sendo muito resiliente, alguma coisa está quebrando dentro de você. E se você está quebrando alguma coisa que é um valor seu, você não tem força, energia para dar mais um passo. Que dirá ver o mundo de outra forma, que é exatamente a melhoria contínua. Você precisa ter percepção para isso. Né? Então, quando a gente fala desse mundo de startups, é a galera que está com vontade. E é por isso que eu trouxe esse processo para o mundo das startups, chamando de Venture Leader. Muito bom. Porque quando a gente fala de grandes corporações, existe um processo decisivo, né, de decisão muito intenso, que passa por eu tenho que entender o que você quer, o que você não quer. A startup precisa fazer tudo, agora, Muito com rápido, tudo né? que ela tem. É o Sendo empreendedor que que eles está são. começando ali, que tem que saber. Agora, olha só, Renata, vamos falar sobre ramp-up. Né? Uhum. Você atua em ramp-up de startups, transformação dos projetos corporativos. Eu sou líder da Cariocas Startups Feminina e tem uma outra líder aqui também, que é a líder da Cariocas Startups Black. A gente sabe que dentro dessas duas comunidades, principalmente tendo mulheres e pessoas negras, elas são excluídas
por terminologias, metodologias que elas não conhecem. E aí eu vou pedir para você falar sobre isso, Ramp Up, e explicar para o pessoal, para eles poderem ir entendendo, porque não é todo mundo que conhece isso, Sim. tá? Então fala aí um pouquinho qual foi a sua inspiração para poder criar os principais desafios para impulsionar esse projeto de virada e falando sobre o que você faz e esse Ramp Up. Certo, vamos lá. Primeiro, assim, o ramp-up de startup não tem mistério. Eu só estou trazendo uma linguagem que é utilizada no mundo corporativo e que foi diferenciada para as startups porque tem mais gente para vender, que é o growth. Só que o growth, ele é direcionado para vendas e marketing. E o pessoal de vendas e marketing, às vezes, não conhece de estrutura de processo e continuidade. Então, o que o ramp-up faz? Ele pega posicionamento, desbloqueio, comprometimento e atitude. Você consegue posicionar a startup e traçar com ela uma visão estratégica, sim, mas com tudo aquilo que pode ser feito agora e entender qual é o desdobramento desse processo. Então, o que acontece? Dentro de eu chamo de ramp-up por isso, você tem um dito planejamento para que tenha um mínimo de segurança. Por que a gente faz planejamento e não organização? É verdade. Organização é aquilo que já acontece naturalmente. Você não precisa pagar por isso. Quando você fala planejamento, você vende um monte de ferramentas. Você vende um monte de histórias. E aí você consegue um outro público. Só que o que o de planejamento te desperta? Uma baita ansiedade. Porque, mais uma vez, você está fazendo uma que eu chamo de engenharia reversa. Você pega um resultado e fala, como é que eu posso chegar até lá? Só que isso é cruel com a startup. Porque a startup tem uma ideia maravilhosa e uma energia intensa. Mas ela precisa começar. E aí ela fica naquela. Eu preciso de um monte de coisa. O ramp-up vai fazer isso. Vai tirar você da onde você está. Renata, eu vou chegar até onde eu quero. Primeiro experimenta o primeiro passo. Você não pode mudar de ideia. Pivotear é o primeiro ponto de uma startup. Vai pivotar. Vai pivotar. Vai pivotar. E por que vai pivotar? Porque vai acontecer um processo de melhoria contínua. Você vai estar num processo de excelência naquele lugar que você está. O seu próximo passo já é melhor do que foi antes. O limite vai estar sempre atrás de você. Para onde você não volta? Para o passado. Eu vejo muito isso. Eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, né? E eu falo que a saúde tem um tempo de maturidade, né? Tanto para inovar, que a gente sabe que é um pouco mais lenta, né? A gente só teve uma aceleração durante a pandemia. A gente teve essa aceleração. Eu falo que a saúde ela acelerou de 10 anos para 3 meses. Por quê? A plataforma, a tecnologia estava pronta, não estava regulamentada. E a gente teve que correr. Então, eu vejo muito isso. As startups de saúde têm essa ansiedade, porque o mercado também não está 100% preparado. Agora que a gente está começando. E quando eu olho para a inovação em saúde pública, agora que a gente está inovando, agora que a gente está agilizando, eu vejo isso, porque aí é meu papel, né, dentro lá da própria SES, é trazer essas startups. É isso que eu estou fazendo. Eu estou trazendo as startups para perto. Eu falo, olha aqui, ó, o que é pitch de startup? Eu falo isso para os colaboradores. Então, é exatamente isso. Eu acho que o pivotar vai acontecer, sim, e é importante, porque você tem um aprendizado. E aí, quando eu falo para a saúde, eu sempre acho que vão pivotar, porque nem sempre o mercado está adaptado para aquele momento, aquela ideia inicial. E aí, você tem que adaptar. Então, eu vejo muito isso, né? Tem essa ansiedade, e aí eu olhando sempre para a saúde, dependendo do nível, né? Se for biotech, por exemplo, biotecnologia requer muito mais tempo, muito mais financiamento. E aí tem o lado do mercado também estar preparado, né? Eu vejo muito isso. E também, porque quando a gente fala o termo de pivotar, vem do pivô do basquete, né? O que você faz no pivô do basquete? Você dá um novo olhar para o jogador. O propósito é o mesmo. O novo olhar é a mesma coisa. E sabe como é que você vai olhar para ter esse novo olhar? Você tem 6 M's para você avaliar. Gente, é muito técnico. Só que essa técnica toda, ela foi
ultra mega power valorizada para vender inovação. Lembra, melhoria contínua é um processo que acontece há muitos e muitos anos. Sabe quantas empresas já foram certificadas ISO 9001? Mais de 1 milhão no mundo inteiro. E a gente vai falar mais sobre isso. Tô doida para depois a gente ir ali para poder conversar, porque eu sou essa pessoa ali, andando de bicicleta e trocando a roda da bicicleta com a bicicleta em movimento. É isso. E a gente vai aproveitar para poder falar sobre os nossos apoiadores aqui. A gente vai conversar mais sobre isso, porque, ó, minha cabeça é saúde também. Nossos apoiadores aqui, temos o Justiça Digital, da doutora Evelyn Castilho, que é Segurança Jurídicas para Negócios Digitais e Startup. Peixe, próximo. Temos o Click Dark, que é o que ajuda a gente aqui para poder baixar os episódios, colocar em todas as plataformas. O próximo, Labrego, Estratégias Digitais e Marketing Digital, nosso outro grande parceiro. E o The Work. The Work Marketing. O próximo. Eu acho que... você conhece? Essa aí você vai falar, Essa daí é da Preta Porter, da Thaís Batista, que é a nossa líder da comunidade Cariocas Startups Black. E ela é empresa maravilhosa para pessoas escasseadas. Maravilhosa. Agora vamos lá, voltando. Dando continuidade. Você... Posso falar? Então tá. Então a gente falou agora sobre a questão da ansiedade, a gente puxou um pouquinho para a saúde, né? Mas eu tô vendo aqui que você criou um grande evento, que eu já fui bastante, chamado Woman Week. Por que desse evento? Assim, por que você criou esse evento? Qual foi esse seu insight, né? Dizer assim. Sim. Foi essa semana, não foi? Foi essa semana. Foi, terminou. Na verdade, está acontecendo ainda hoje uma das ações, né? Mas a nossa parte ativa, porque aí foi um parceiro que está fazendo agora, hoje. E ontem à noite nós encerramos os painéis e as estruturas. Como nasceu a Women Week, né? A Women Week nasceu de um café. Eu e a Mara Alfradique batendo um papo lá na Arca Hub. E a gente falou, gente... a gente precisa fazer alguma coisa para a liderança feminina. Mas a gente não queria fazer alguma coisa para ficar contando história triste ou fazendo comparativos. Por quê? Eu falei, Yamara, eu tô cansada desse mundo do empreendedorismo feminino, da mulher na liderança, e a gente tem que ficar comparando, porque quando a gente só compara, a gente só empata. Só compete. Você não consegue ir para frente. Comparar é empatar. Você não, sabe? Assim, onde a mulher pode se destacar, falar sobre o seu processo de liderança, compartilhando, inspirando e também aprendendo. E aí nós montamos o Women Week. Foram menos de 4 semanas antes, no café, bora. E aí aconteceu essa semana, né? E aí tivemos mais de 140 mulheres envolvidas, com diversas ações, tanto de bate-papo mesmo, né? Desse poder feminino, compartilhamento sobre um painel com a curadoria do Rio Innovation Week, como dar visibilidade para as mulheres, né? Como que a gente pode valorizar isso? Eu fui uma das curadoras do Innovation Week. Legal. E com grandes lideranças, falando sobre os seus cases, né? Os seus grandes desafios e as suas grandes conquistas. Teve uma parte de saúde. Ontem tivemos 3 startups, líderes de startup feminina, sobre saúde, compartilhando com a gente. Quero conhecer essas startups. Maravilhosa. Maravilhosa. Mentoradas minhas, inclusive. E aí, a gente terminou o evento com o retorno ao O Que Trago na Mochila, que é um programa que eu já fiz na época da pandemia, em que eu entrevistei 52 mulheres contando as suas histórias de vida. Que legal. E aí, ontem foi a Dani Junco,
que contou a história dela ao vivo pra gente. E eu tô sentindo um gostinho, porque aí tô aqui hoje, né? Aí tô Já assim, tá outro gente, caminho. Já tô tá achando pensando, né? que o que trago na mochila vai voltar. Tem muito mais bom. coisas. A gente vai conhecendo outras pessoas, vai vendo essa conexão, né? Isso, gente, isso não tem. É bom Não tem demais, como né? pagar. Agora, Renata, você é investidora anjo, né? E você acompanha projetos desde o início. Quais são as características que você acredita que uma startup precisa ter para poder garantir não apenas ali o crescimento inicial, mas a sustentabilidade ali a longo prazo? Eu vejo como a liderança, ela precisa ter um posicionamento. A liderança, depois que você é líder, você não pertence mais à massa, certo? Então, aquela história, líder não tem opinião, líder tem posicionamento. Perfeito. E aí, a partir desse momento, o C-Level é ele que vai levar à frente essa startup. O que a startup precisa ter? Ela precisa ter uma liderança que saiba aonde ela está, para então decidir para onde ela vai, sabe? O investidor anjo, né, na minha posição pelo menos, eu observo qual é, sim, a inovação, né? Qual é a escalabilidade disso, tudo o que a gente já conhece, né, da doutrina ali, né? Do passo a passo da startup. Mas eu olho muito para esse líder, para esse C-Level. Tive contato com alguns que você vê que o cara tem muita vontade, mas ele está vendendo ingresso. Ele não está vendendo uma solução. Entendeu? Ele não está vendendo uma solução. Então, ele está querendo um reconhecimento e tal. Adaptabilidade. Sabe? Ele precisa estar disposto a ver novos pontos de vista e analisar continuamente novos pontos de vista. Se ele quer ser uma startup, ele precisa ter ele precisa oportunizar essa abertura, né? A gente só consegue trabalhar, gente, efetivamente com 80-20. Você precisa ter 80% do seu tempo conectado com aquilo que já está pronto para fazer. 20% do seu tempo precisa estar direcionado para processos de melhoria. E a gente conhece esses dados, essas últimas pesquisas que tiveram em abril, do Google com o MIT, eles revelaram que mais de 40% das startups não recebem investimento. Eles também verificaram, gente, isso é alarmante, que todo líder de startup, todo não, eles falam que 90% responderam: por que você está fazendo isso? Porque eu quero mudar o mundo. Não é para ganhar dinheiro, foram só 3% que responderam. Pega muito propósito, né? Muito propósito. E aí você começa a olhar assim, o cara deixou, mais de 38% se distanciou da qualidade de vida. Começou a comer pior. Os dados são alarmantes. Mais de 30% parou de ter contato com os amigos, a vida social diminuiu. E a gente sabe o tanto que é importante o networking. Então, olha que ciclo vicioso que entra o CEO, o C-Level de uma startup. Ele não tem tempo para se cuidar, ele acha que está fazendo um monte, está na correria, né? Entregando. Piloto automático. Só que ele está tirando ele está saindo do movimento. Ele tá, em vez dele estar melhorando, ele está depreciando o seu negócio. Ele não se conecta mais, ele não faz mais conexões. Então, o C-Level, ele precisa estar disposto a cuidar de si para ele cuidar do negócio. Para ele estar presente no sucesso do negócio, ele precisa ter um ponto de referência, que é ele. Ele oportunizou essa startup. O founder precisa ter essa força. Isso, gente, é primordial. A gente já está chegando aqui no final do nosso episódio e vamos falar sobre os nossos apoiadores e as nossas comunidades. Falou muito de networking, né? E Nós colaboração. temos aqui a nossa comunidade todas cariocas Startups, que é a nossa comunidade querida do coração. A próxima... RJ. E Eita, cadê? RJ, que é também comunidade aqui do Rio de Janeiro. Aqui do Rio. Qual é a próxima? E Aribóia, Vale, de Niterói.
todas cariocas, tá? De Niterói. Todos, ó, Estado, Então- Rio de Janeiro. Isso, Renata, a gente gostaria de te agradecer imensamente a presença Obrigada, e contar gente. toda a sua experiência. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Imagina, adorei essas provocações todas, gente. É Adoro bom, né? isso. Adoro. Muito Ainda bom. mais numa mesa de mulheres. Muito bom, obrigada. Foi muito bom, gente. Obrigada. Obrigada, gente.